Vamos para a nossa segunda aula do nosso mini curso de biomecânica. Se você caiu de paraquedas aqui, deixa eu te explicar. Aqui no canal eu estou oferecendo nessa playlist um mini curso de biomecânica. Essa é a segunda aula, nela eu vou falar sobre cinemática especificamente, mas se você quiser começar do começo, é o que eu te recomendo, inclusive. Lá eu faço uma apresentação geral do que é a biomecânica, da terminologia que nós usamos nesse contexto. Acompanhe a gente aqui nessa sequência de aulas e assista-as na sequência em que elas forem numeradas, porque assim vai fazer mais sentido para o seu aprendizado. Na aula de hoje eu vou falar sobre alguns conceitos fundamentais de biomecânica, especialmente a cinemática. Vou falar sobre o sistema de coordenadas cartesianas, bidimensional, tridimensional, os tipos de movimento, uma revisão breve de anatomia e muito mais. Então vamos lá! Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia, que você já sabe, é o nosso espaço para falar sobre exercícios terapêuticos. E quando eu criei esse canal, coloquei esse nome Além da Cinesioterapia, foi justamente pensando em todo o universo que circunda a cinesioterapia. A gente não pode falar da cinesioterapia de uma maneira isolada, sem considerar todos aqueles assuntos que dão o alicerce a ela. Por isso, eu resolvi fazer esse mini curso aqui de biomecânica. Ele foi organizado em episódios ou em aulas. E a gente pode ter certeza de uma coisa, pessoal. Aquelas pessoas que compreendem ao menos o básico da biomecânica, elas têm muito mais condições de compreender a cinesioterapia de uma maneira mais abrangente, mais profunda e mais completa. Então vamos ao que interessa. Quando a gente vai fazer uma análise biomecânica, seja no esporte, seja com o nosso paciente, enfim, independentemente da situação, a gente precisa, antes de tudo, ter clareza sobre qual movimento a gente gostaria de analisar, quais segmentos corporais serão o foco dessa análise. Então, por exemplo, se você está analisando uma pessoa fazendo um exercício de agachamento, você pode ter um foco maior na articulação do tornozelo, ou dos membros inferiores como um todo, ou você quer analisar especificamente o tronco daquele sujeito, ou ainda, se você deseja analisar a distância que esse indivíduo assume entre uma perna e outra, né, a sua base de apoio. É importante a gente ter essa clareza antes de começar a análise, porque para cada movimento vai existir um plano anatômico mais apropriado. De uma maneira mais simples, a gente pode pensar inicialmente na articulação do joelho, que faz os movimentos de flexão e extensão, portanto, seria mais interessante fazer essa análise no plano sagital. Já em outra situação, se você deseja avaliar esse afastamento dos membros inferiores do sujeito, vai ser muito mais interessante e estratégico você se posicionar no plano frontal. A gente também pode se posicionar em ambos os planos, né? Através de câmeras, nós podemos registrar esses movimentos em ambos os planos simultaneamente. Enfim, a gente precisa ter clareza do que a gente quer e, no segundo momento, ser capaz de definirmos qual é o plano anatômico mais apropriado para a gente analisar aquele movimento do ponto de vista da cinemática. Além disso, quando a gente fala do movimento humano, é importante também sabermos fazer a classificação das formas de movimento. Quando a gente fala de vida real, né, de movimentos que nós fazemos no nosso dia a dia, a grande parte deles é classificada como movimento geral. E o que é esse movimento geral? É a combinação dos componentes dos movimentos linear e angular. Ou seja, envolve a translação e a rotação combinadas. Mas vamos entender o que é o movimento linear e o que é o movimento angular. Como o nome sugere, o movimento linear é aquele que acontece ao longo de uma linha. Mas essa linha pode ser tanto reta como também uma linha curva. Então não façam essa confusão, né? Porque a gente pode achar que essa linha curva já é um movimento angular.
Não necessariamente. E qual é a diferença? Quando a gente fala de movimento linear que faz essa curva, a gente vai perceber que todas as partes do corpo estão se movimentando na mesma direção e na mesma velocidade, diferentemente do que acontece no movimento angular, tá? Então, para a gente deixar isso bem claro, no movimento linear, seja uma linha reta ou seja uma linha curva, aquele segmento, todas as partes daquele corpo que está sendo analisado estão se movimentando na mesma direção e na mesma velocidade. No movimento angular, a gente tem a formação de um ângulo. Acontece uma rotação ao redor de uma linha ou de um ponto central. Então vamos pensar fora do corpo humano primeiro e depois transferir esse conceito para o corpo humano. Se você pensar numa porta, por exemplo, tá? Ela está fixada na parede ali, tem a dobradiça e ela se movimenta para um lado e para o outro. Essa porta está fazendo um movimento angular. Por quê? Porque ela está rodando ao redor de uma linha, né? Ao redor de um ponto central, que é ali justamente onde está aquela dobradiça. E no corpo humano, como a gente pode transferir esse conceito? Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo aqui essa moça fazendo o movimento de elevação do braço com o kettlebell. Pois bem, ela começou esse movimento lá embaixo e foi levantando seus braços, fazendo este movimento angular. E nesse caso, qual é o eixo? Qual é o ponto central? É a articulação do ombro. Nessa imagem de cima, você está vendo a mulher fazendo o movimento de abdução, né? É uma foto, mas imagina que ela está fazendo essa abdução. Então, na abdução está acontecendo a mesma coisa. Então, a gente tem o eixo da articulação do ombro e ela está fazendo esse movimento angular. Ela está fazendo essa rotação. Ainda falando sobre o movimento linear. O movimento linear também é chamado de translação. Lembra lá quando a gente estuda no ensino médio que a Terra faz o movimento de translação e de rotação também, né? Nesse caso, o corpo está se movimentando como uma unidade. Não existe uma diferenciação interna nesse corpo em relação à movimentação. Elas estão se movimentando igualmente. Se o movimento linear acontece em linha reta, ele é chamado de retilíneo. Se ele acontece em linha curva, ele é então chamado de curvilíneo. E o movimento angular vai ter a presença de um eixo de rotação, que é uma linha central imaginária. Então você vai imaginar essa linha passando por aquele corpo e a rotação vai acontecer ao redor desse eixo. Esse eixo vai estar perpendicularmente ao plano, tá? Ele vai fazer esse ângulo de 90 graus. Então aqui está o plano, aqui está o plano e aqui está o eixo, tá? Eixo e plano. Nessa imagem aqui, por exemplo, o que está acontecendo? Ela está fazendo um movimento de rotação, um movimento angular. A gente pode traçar uma linha imaginária látero-lateral na região do quadril e ela está fazendo esse movimento de flexão de tronco no exercício de abdominal. Tudo bem? E numa análise biomecânica, né, numa análise cinemática, a gente pode calcular quantos graus de flexão essa pessoa está fazendo durante a prática desse exercício. Eu também posso calcular a velocidade com que ela faz esse movimento, a aceleração, a desaceleração. Todas essas análises podem ser feitas dentro de um estudo cinemático. Então, para a gente se localizar, a cinemática está dentro do guarda-chuva maior, que é a biomecânica. Então, quando uma pessoa fala que está fazendo uma análise cinemática, ela está fazendo uma análise biomecânica, só que ela está sendo mais específica nos seus termos. Portanto, para a gente encerrar esse primeiro assunto aqui desse vídeo, dessa aula, movimento geral é igual à soma da translação, do movimento de translação, que é o linear, com a rotação, que é o movimento angular. E os movimentos humanos são compostos, em sua imensa maioria, por movimentos gerais. Na biomecânica, a gente pode decompor esse movimento também e fazer análises mais individualizadas, né, em compartimentos. Mas a gente nunca deve esquecer que esse todo, né, no conjunto da obra, o que está acontecendo ali é um grande movimento geral. E como eu falei para vocês lá no início, a cinesioterapia precisa de um alicerce. A biomecânica é um desses. E a anatomia é o alicerce dos alicerces. Então é o primeiro passo, é a base fundamental para
para a gente entender a biomecânica, para a gente entender a cinesioterapia e o corpo humano como um todo. Então, se faz necessário compreender a terminologia que é usada em anatomia e, por consequência, em biomecânica. Eu vou fazer uma breve revisão aqui com vocês sobre posição anatômica, termos direcionais, planos e eixos anatômicos. Se você quiser se aprofundar nesse tema, ou se você não teve ainda, não estudou anatomia, eu recomendo que você busque esse conhecimento através de atlas, livro-texto de anatomia e materiais que se dedicam a falar especialmente sobre esse assunto. Então tudo começa através da imagem desse bonequinho. Lembra lá da primeira aula de anatomia, em que a gente já apresenta geralmente aos alunos a posição anatômica, que vai ser a nossa referência lá em anatomia e aqui em biomecânica também. Então a posição anatômica de referência é uma posição ereta, vertical, na qual os pés precisam estar levemente separados, voltados para frente. Os braços devem estar estendidos, relaxados e localizados ao lado do corpo. E as palmas das mãos têm que estar voltadas para frente. Essa é a nossa convenção, é a nossa referência, é o nosso ponto de partida para a gente fazer uma análise do movimento humano. E para a gente descrever a relação de partes do corpo ou a localização de um objeto em relação ao corpo, a gente precisa saber também dos termos direcionais, que estão aqui mencionados na imagem também. O primeiro deles é o superior, é tudo aquilo que está mais próximo da cabeça, ou também chamado de cranial. Inferior é tudo aquilo que está mais longe da cabeça, também chamado de caudal. Anterior é aquele que está para a frente do corpo, também chamado de ventral. Posterior, para a parte de trás do corpo, também chamado de dorsal. Medial é aquele que está direcionado para a linha média do corpo. E lateral é aquele que se afasta da linha média do corpo. Proximal é tudo aquilo que está mais próximo do tronco, então de uma maneira relativa, né? Então, por exemplo, o ombro está numa condição mais proximal em relação ao punho. E distal é o oposto, é aquele que se refere ao que está mais afastado do corpo. Então, por exemplo, os ossos do carpo estão localizados mais distalmente em relação ao cotovelo. Superficial é aquele que se direciona para a superfície do corpo. E profundo é aquele que está mais dentro do corpo e mais afastado dessa superfície corporal. Nós temos também os nossos planos anatômicos de referência. Então é tudo na base da imaginação, né? Eu falei lá atrás da linha imaginária no movimento angular. Aqui também a gente vai pensar, a gente vai imaginar 3 linhas que estão cruzando o nosso corpo e que vão nos dar origem a 3 planos: plano sagital, plano frontal e plano transversal. Esses 3 planos cardinais imaginários vão dividir o corpo em 3 dimensões. Então, por exemplo, olha ali para o plano sagital. Esse plano é bidimensional, tem 2 dimensões e ele é uma superfície plana imaginária. O plano sagital também pode ser chamado de plano antero-posterior, porque olha só, ele começa na região anterior do corpo e cruza até a região posterior. Nós temos também o plano frontal, que também é chamado de plano coronal, assim como o sagital, ele também é bidimensional e vai dividir o corpo em 2 partes, uma parte anterior e uma posterior. O plano sagital divide o corpo em 2 partes, uma parte direita e uma parte esquerda. E por fim, o plano transversal, que também pode ser chamado de horizontal, que também é um plano bidimensional e vai dividir imaginariamente o corpo em 2 partes, sendo uma delas superior e a outra inferior. Bom, e para a gente então ter uma organização do nosso trabalho, né, durante todo esse contexto, na realização dessa análise, a Susan Hall, que é um grande nome da biomecânica, né, que inclusive foi de lá que eu retirei essa figura, ela sugere então uma forma de organização quanto à análise qualitativa do movimento. O fisioterapeuta, de uma maneira geral, já faz isso no seu dia a dia, né, com uma certa frequência, mas aqui o foco é falar especificamente de aspectos biomecânicos. Então, todo esse processo se inicia com a identificação de um problema ou de uma questão que você levantou num determinado estudo. Então, por exemplo, eu quero saber
se o ângulo de flexão que um sujeito faz no agachamento é diferente nas primeiras horas da manhã em comparação com as últimas horas da noite. Uma mesma pessoa, será que ela faz movimentos diferentes, com qualidades diferentes, no começo e no final do mesmo dia? Só dando um exemplo aqui para a gente visualizar todo esse processo. Então, eu vou contactar esse sujeito, vou fazer a coleta de dados no período da manhã e depois no período da noite. Mas antes disso começar a ser feito, eu preciso me organizar em relação a vários aspectos. Primeiro, o ângulo visual, qual é o ângulo mais apropriado para eu poder captar com mais clareza e fidedignidade esse movimento? A distância visual, qual vai ser a distância necessária para que eu consiga avaliar o movimento? Os trajes do executante. Se essa pessoa estiver usando um vestido longo, por exemplo, vai ficar muito difícil analisá-la. Então, eu preciso pensar em roupas apropriadas para a realização dessa análise. Modificações ambientais. Como eu devo preparar esse ambiente, esse local onde vai ser feita essa coleta de dados? Será que é melhor eu fazer essa coleta no próprio local de trabalho dela? Ou vai ser melhor levá-la para um laboratório de biomecânica? Tem prós e contras nesse processo, Então, no laboratório de biomecânica, você consegue controlar melhor esse ambiente. Você controla a iluminação, a umidade do ar, você pode fechar tudo ali, Fica sem vento, sem ruído, mas não é o local onde a pessoa trabalha. Então, isso pode gerar mudanças no comportamento também. Até o fato dela estar no laboratório lembra o nosso psicológico ali que a gente está sendo analisado, avaliado, e isso já pode mudar alguns padrões de comportamento também. Quer ver outro exemplo? Se essa pessoa trabalha usando salto alto, essa análise biomecânica, será que deve ser feita com o mesmo calçado que ela usa lá no trabalho ou não? São decisões que essa equipe, que esse pesquisador, esse analisador, que esse indivíduo que está analisando precisa decidir, assumindo as vantagens e desvantagens, os prós e contras de cada decisão. Pode ser que seja mais interessante fazer essa análise lá no ambiente de trabalho dela, mas aí nós vamos lidar com outras desvantagens. A gente pode ter ruído, pode ter interferências externas. Então a gente tem que ponderar e ver em quais situações nós vamos ter menos prejuízos. Quais são os materiais que nós vamos usar para fazer essa coleta de dados. Tudo isso envolve então essa primeira etapa da tomada de decisões. Depois a gente vai para a coleta propriamente, a coleta de observações é feita e aí a gente vai lidar com informações visuais, auditivas, informações do próprio executante, do voluntário daquela pesquisa, daquele estudo, observações de outros analistas também. Então é interessante fazer uma pesquisa com outros pesquisadores, com outros participantes ali, ou com uma equipe de apoio, pelo menos, para que a gente também possa receber os feedbacks e as observações de todas essas pessoas envolvidas no projeto. No terceiro momento, essas informações são observadas, são analisadas, e a partir daí a gente faz um trabalho de análise minuciosa de tudo que foi colhido, considerando todas aquelas condições que foram decididas lá no começo. A gente pode perceber nesse primeiro momento que houve uma falha técnica, que houve uma informação ali muito importante que faltou nesse processo. Então a gente tem um processo de análise que se dá ciclicamente. Então por isso que a gente vai ver ali aquelas setinhas, sinalizando que isso vai acontecer diversas vezes. E até mesmo na nossa prática clínica, isso precisa ser cíclico. A gente vai buscar sempre se aprimorar a cada vez que essa análise for feita novamente. E aqui eu trouxe para vocês algumas análises cinemáticas que podem ser feitas, dentre os milhões, a infinidade de estudos que podem ser feitos com esse recurso. Eu coloquei aqui uma voltada para a marcha, que é um movimento bastante analisado na biomecânica. Nessa imagem a gente vê uma análise no plano sagital,
onde foi enfatizada ali as articulações dos membros inferiores. Então nós temos programas que são muito úteis nesse processo porque a gente pode diferenciar com cores diferentes cada segmento corporal. A gente consegue fragmentar essa imagem e ter uma visão do todo, como a gente tem aí nessa figura. E ali embaixo, vocês estão vendo que tem diversos eixos X e Y, mostrando então para cada figurinha que está em cima, tem ali um gráfico correspondente, né? Então dá pra gente perceber a evolução desse sujeito nesse movimento cíclico, fazendo essa análise paralela ali com a posição corporal. E aqui embaixo a gente vê a análise de um gesto muito comum no golfe. Então aí já é uma análise no plano frontal. A gente percebe ali os movimentos da pelve, do tronco, dos membros inferiores. E aí também a gente tem diversas possibilidades, né? Eu posso focar minha análise na inclinação pélvica, no movimento do tronco. E ali, para cada cor, né? Então ele está sinalizando um segmento diferente. A pelve, o tórax, por aí vai. Pensando num atleta que quer melhorar o seu rendimento esportivo, muitas vezes, se ele fizer ali um ajuste fino em relação à sua posição corporal, ele pode ter uma vantagem muito grande em relação aos seus concorrentes. E nesse contexto, a gente tem que considerar também as características antropométricas desse sujeito, porque não existe uma generalização, né? Então, todo mundo que inclinar tantos graus de pelve vai ter um resultado assim. Não. Existe um contexto muito amplo que é considerado quando a gente faz essas análises cinemáticas. O mesmo se aplica ao raciocínio de fazer uma análise de marcha do nosso paciente. Se ele tem alguma patologia de base ou não, qual o comprimento da perna, qual o comprimento do tronco, enfim, muitos outros aspectos são levados em consideração. Ali na figura, né, no desenho, a gente pode ver também o movimento de arremesso. Então é um movimento mais complexo, né, também merece uma análise tridimensional. A gente pode fragmentar esse movimento, como foi feito ali, e assim a gente tem melhores condições de minuciosamente considerar cada articulação, cada movimento, como que cada um desses momentos ali podem ser reajustados se necessário. E aqui embaixo um pouquinho dos bastidores sobre como tudo isso funciona. Então nessa imagem a gente vê 3 câmeras, mas geralmente nos estudos mais complexos a gente tem até bem mais do que isso. Para fazer um estudo desses, essas câmeras têm que estar muito bem sincronizadas, né? Elas têm que estar ali conectadas entre si, a fim de que todas comecem a registrar o movimento no mesmo segundo, no mesmo milissegundo, para que depois a gente consiga, né, o analista, a pessoa que vai analisar esses dados, consiga entender câmera 1, câmera 2, câmera 3. Então, essa imagem dessa câmera corresponde ao mesmo momento, ao mesmo instante dessa câmera 2, que corresponde ao mesmo instante dessa câmera 3. É um baita de um trabalho. E considerando também que ao fazer uma filmagem, como eu disse a vocês, a gente tem ali pelo menos 30 quadros por segundo. Então pensa só numa análise que consiste no movimento de 1 minuto. Um movimento rápido, né? 1 minuto é muito rápido, mas cada minuto tem 60 segundos e cada segundo tem pelo menos 30 frames. 30 quadros, né, ou 30 fotos para serem analisadas. Nem sempre todas as fotos, os frames devem ser analisados ou precisam ser analisados, mas não deixa de ser um imenso trabalho. Essa imagem tá bem legal também, né, porque mostra o sujeito lá no laboratório, né, com os seus marcadores e em paralelo a imagem produzida no programa específico. Nós temos softwares que são responsáveis por reconstruir essa imagem com base nas informações que nós damos a eles. Ele vai pegar aqueles pontos que estão ali no sujeito, aqueles marcadores. A gente pode acrescentar também dados antropométricos desse sujeito, o peso, a altura, comprimento do braço, do antebraço, largura da pelve, etc, né? E com isso, ele tem dados ali valiosos, né? Uma quantidade de informações relevante para poder reconstruir esse movimento. Com isso, a gente tem acesso a todas essas informações
e podemos usá-las para as mais diversas finalidades. Um outro exemplo bem bacana também é na corrida, né? Então a moça ali fazendo a corrida na esteira, sendo analisada biomecanicamente nesse laboratório, né? A gente pode ver que é um ambiente totalmente controlado. Trata-se de uma análise no plano sagital também, e a gente vê que os marcadores estão nos membros inferiores. Então esse é o foco desse estudo, analisar o comportamento dos membros inferiores dela durante cada fase e subfase dessa corrida. E aqui só para mostrar para vocês, né, um pouco da beleza de todo esse movimento, desse estudo que pode ser feito dentro desse contexto cinemático. É a análise de um gato, né? Não é nenhuma análise, mas é só para mostrar para vocês que a gente consegue, com essas câmeras que tem um alto número de FPS, também fazer essa análise de movimentos mais rápidos. Então, como eu disse a vocês, esses movimentos que são feitos em alta velocidade, eles vão ser melhor analisados se eles forem registrados com câmeras com um número bem maior de frames por segundo. Na área de exercício também a gente pode, né, pensar em movimentos, exercícios pliométricos, por exemplo. Muitas vezes só com essas câmeras a gente vai conseguir fazer uma análise mais precisa. Para finalizar, só queria mostrar um pouquinho aqui para vocês um pouco do trabalho de bastidor que envolve uma análise desse tipo. É um trabalho bem pesado. A gente precisa ali de uma equipe mesmo para fazer essa análise, porque são muitos detalhes, são muitos ajustes que precisam ser feitos e uma falha pode ser fatal, né? A gente pode colocar todo um estudo para o chão se a gente deixar de registrar alguma informação ou se um marcador estiver posicionado incorretamente. Por isso que esse ambiente controlado do laboratório é muito interessante. A gente tem que colocar as câmeras em posições rigorosas que não podem se movimentar ali nem 1 milímetro. O sujeito, né, o voluntário do estudo também precisa ser muito bem orientado sobre o que fazer, sobre o que ele não pode fazer. E ainda assim, quando a gente faz tudo certinho, bonitinho, ainda está sujeito a erros. Pode acontecer problemas com o computador, com o software, então a gente tem que buscar minimizar tudo isso, fazer testes, né? Então, até no ambiente de pesquisa, como eu participei, né, no meu mestrado, no meu doutorado, a gente fazia muitos estudos pilotos, que é então uma simulação da coleta de dados. Não é a coleta para valer, mas a gente fazia ali para testar, para ver se estava tudo funcionando bonitinho, para detectar erros, falhas, para não deixar isso acontecer no dia do vamos ver, né? E assim a gente encerra a nossa segunda aula. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha se inspirado também, quem sabe, né? Às vezes estudando biomecânica, a gente encontra sempre alguns que começam a gostar e se apaixonar e até mesmo podem começar a trabalhar nessa área, por que não? Então eu pergunto para você, quais movimentos humanos você gostaria de analisar do ponto de vista biomecânico? Um exercício em especial, ou um gesto do cotidiano, do dia a dia, um movimento no trabalho? Conta aqui pra mim nos comentários. Eu vou adorar saber um pouco mais de vocês também. Continua aqui comigo nessa sequência de aulas no nosso mini curso de biomecânica. Um grande abraço e até a próxima!